Olá, meu nome é Alexandro e hoje vou estar fazendo uma abordagem estatística na Loto Fácil e utilizando para isso o Excel. É claro que não é uma abordagem tão aprofundada, até porque o meu conhecimento nessa área ele é um pouco limitado, porém vai ser uma coisa, vou tentar ser breve. E já vou logo adiantando que não é nenhum padrão secreto de número, não é nada místico ou mágico, são apenas números que se agrupam de acordo com um modelo. Esse modelo ele é tentado ser explicado pela ciência chamada estatística, certo? Então, a, a probabilidade de qualquer número, do 1 ao 25, qualquer uma das dezenas cair em jogo é exatamente 60% ou 0,6 a esperança desse jogo acontecer. Aí às vezes a pessoa pergunta, mas por que 60%? Bom, vou fazer uma abordagem aqui macro, uma visão geral. E eu vou começar a partir de todas as possibilidades da Loto Fácil. 3.268.760 jogos, ou cada jogo com 15 números. 15 números. Não sei quais são esses números, mas sei que serão de 15 números, certo? Teremos 49.031.400 números, dezenas. Dividido pelo total de dezenas que nós temos, nós vamos ter esse valor, 1.961.256. Ou seja, cada número, tanto seja o 1, o 16, o 19 ou o 25, vai aparecer em 1.961.256 jogos. Isso representa exatamente 60% dos jogos. Ele vai estar presente em 60% dos jogos. Certo? Aqui é só uma conta rápida aqui para a gente visualizar isso. Bom, mas isso é a teoria. Teoricamente isso vai acontecer. Mas será que lá no jogo, lá nos concursos da Loto Fácil, é isso que está acontecendo? Bom, nós vamos ver mais adiante que às vezes esses números eles atrasam, adiantam um pouquinho, alguns números caem mais, a ter uma sequência diferenciada, mas na média não vai fugir disso, vai ser 60%, certo? Mas que fenômeno, como que a estatística explica esse tipo de fenômeno? Explica a partir de uma distribuição normal para fenômenos aleatórios. Se a gente acreditar que não há fraude na Loto Fácil, os números realmente são sorteados, é um processo aleatório, então nós vamos ter um processo assim, em que os eventos, nós vamos ter uma média, por exemplo, a média é o quê? Todos os números caírem em 60% das vezes, cada um dos números, essa é a média. Nós vamos ter números que vão cair 58%, números que vão cair 62%, certo? Mas a região de maior probabilidade está aqui. Isso pode ser explicado por uma coisa que acontece em fenômenos naturais, chamado distribuição normal. Bom, agora vamos ver se aqui na prática isso está acontecendo realmente, certo? Então aqui eu tenho organizado cada dezena em uma coluna separada e aqui o número dos concursos, do 1 até o concurso 1585. Bom, aí o que eu fiz? Eu vou até limpar aqui e começar a fazer tudo novamente. Vamos
excluir isso. Vamos limpar esse conteúdo. Vamos tirar o preenchimento. Bom, aqui simplesmente eu digitei os números de 1 até 25. Alguém que quiser fazer esses números organizados assim, pode estar vendo um vídeo que eu tenho anterior ou outros vídeos no YouTube para poder estar baixando esses números e organizando eles no Excel, para você também acompanhar. Aqui eu apenas digitei os números de 1 até 25 e agora nós vamos fazer uma contagem nos últimos 10 jogos. Os últimos 10 jogos. Quantas vezes apareceu cada número, certo? Pela teoria, aquela que eu iniciei o vídeo falando dos 60%, cada número, teoricamente, nos últimos 10 jogos, cada número deveria ter aparecido 6 vezes. Mas será que é isso mesmo que está acontecendo? Vamos lá. Então eu vou pedir para ele contar. Conte os números. O Excel vai contar da célula 1586 até a célula 1577. Exatamente, a da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Bom, o 1 já fugiu da regra, da média, certo? Ele está abaixo da média. Era para ter aparecido 5, apareceu 6. 6 e apareceu 5, né? Fiz isso para todos os números. Vamos tirar uma média dessas aparições. Opa! Últimos 10, a média de aparições para cada número é 6, ou seja, 60%. Porém, a maioria dos números se desvia desse padrão, certo? Então, podemos dizer, então isso não funciona. Então, realmente existem números que caem mais do que os outros. Bom, isso é verdade em parte, dependendo do intervalo de concursos que você está analisando. Aqui, nesse caso, o 16 é um número que está aparecendo com maior frequência, certo? E o número que está aparecendo com menor frequência é o 22. Para esse intervalo, eu posso dizer assim, o número que mais cai é o 9, o número que menos cai é o 22, certo? Mas será que isso funciona, por exemplo, se eu for analisar os últimos 100? Vamos fazer aqui, os últimos 100. Vamos estar utilizando a mesma fórmula. Vamos contar os números da primeira coluna, aliás, da segunda coluna, de 1586, menos 100, 1487. Bom, vamos trazer aqui até o 60, aliás, até o 25. Vamos fazer a mesma média. E vamos obter um valor de 60. Então, de 100, nós temos que 60% são exatamente 60 números, obviamente. E nós temos a mesma situação, em que os números fogem da média, porém, permanecem próximo dela. Certo? Mas o que isso pode nos dizer sobre distribuição normal? Nós temos uma média. Cada 10 concursos, o número deve aparecer 6 vezes. Porém, alguns números vão aparecer 4, 5, outros vão aparecer 8, certo? Mas os eventos menos prováveis, eles acontecem, é claro,
em menor quantidade e estão mais afastados da média, que seria o 6. Certo? Isso aqui é uma figura, esses números que estão aqui são números que eu peguei da Wikipedia, então só estou tentando exemplificar que este modelo de distribuição normal ele serve para explicar os fenômenos aleatórios da loto fácil. Então, se eu fizer a mesma coisa que para os últimos 1000 ou até os últimos o 1585, por exemplo, vamos fazer com todos os sorteios até agora. Vamos usar a fórmula. Só vamos extrapolar ela aqui. Vamos pedir para ela contar desde o começo até a última. Fazer para os 25 colunas e fazer uma média. 951 é o número. 951 também representa 60% de 1585, ou seja, de 1585 concursos. Porém, aqui nós já temos um padrão diferente. Realmente o número que mais apareceu até agora foi o 11. E o que menos apareceu até agora foi o número 8. Certo? Então, aqui nessa análise, o que menos apareceu foi o número 8. Que dependendo do intervalo que a gente buscar fazer esse trabalho, a gente vai ter números diferentes, em posições diferentes, que vão cair mais ou cair menos. Então, de repente, a pessoa analisa 10 concursos e acha, não, realmente o 16 é a dezena que mais cai, o 22 é a dezena que menos cai. Então, ao longo do tempo, quando daqui 1000, daqui 2000 concursos para frente, pode ser que esses números aqui eles estejam normalizados. Por que está dando essa diferença ainda entre eles em relação à média? Principalmente porque a nossa amostra é muito pequena. Se nós formos observar todo o universo dos números. Ou seja, 1585 é muito pouco frente a 3.268.760. Então ela vai dar esse pequeno, mas isso é muito pequeno esses desvios ainda, em relação a essa pequena amostra que nós fizemos. Mas isso já serve para mostrar esse ponto estatístico que nós podemos correlacionar aqui. Bom, eu vou excluir tudo isso aqui para nós ganhar tempo. E quero fazer uma outra abordagem, também relacionada com 60%, que é a abordagem da taxa de repetição de números. Ou seja, quantos números repetem em média nesse concurso em relação ao concurso anterior. Vamos lá. Vou escrever aqui as dezenas. Até 25 para ficar mais fácil de visualizar. E vamos pedir para que o Excel conte quando o número repete. Ou seja, o que eu vou pedir para ele fazer? Eu vou pedir para que ele conte toda vez que um número repete no jogo abaixo. Como se fosse o 5, ele vai colocar o 5, o 6 ele vai colocar o 6, o 9 é o 9, o 11, certo? Mas primeiro eu vou pedir para ele fazer uma verificação, para ele conferir se essa célula aqui, ela é uma célula vazia. Porque se for uma célula vazia, ela não me serve. Ela ser duas células vazias não me serve. Eu quero uma célula, duas células cheias, preenchidas, iguais. Então, se ela for uma célula vazia, me retorne o vazio. São aspas duplas duas vezes. Caso não seja, vamos para outro se.
Se este aqui for preenchido com 1 e aqui também preenchido com 1, eu quero que você coloque aqui este valor, que é o valor de 1. Vou travar aqui para ela, quando eu arrastar para baixo, a minha referência não vai baixar. Mas caso for falso, ela verificar que aqui e aqui são coisas diferentes, novamente eu quero que ela coloque vazio. Certo? Ela vai ver primeiro se é uma célula vazia. Se for, ela vai trazer uma célula vazia. Se aquela célula for igual a essa, vai trazer o número. Se não for, novamente vai ser vazio. Fecha parênteses. E ela fez o que a gente pediu. Eu vou puxar até o 25 e vou fazer uma verificação aqui no olho mesmo. O 5 é igual a 5, repetiu. 6, repetiu. 9, repetiu. 11, assim por diante. Agora eu vou fazer uma contagem desses números. Vamos contar os números desde aqui até aqui para saber quantos repetiram, certo? Agora eu vou selecionar todas as linhas e vou ir até o último concurso. Vamos usar toda a população que nós temos disponível. Vamos fazer uma média de repetições. Daqui até BM3. Deixa eu abrir aqui melhor para mostrar. Bom, a média de repetições, ou seja, a taxa de repetição desde o primeiro concurso até o último, a média é 8,96, ou seja, um número muito próximo de 9. Então quer dizer que nesse concurso anterior até o próximo concurso, há uma boa chance, ou teoricamente seriam 9 números que deveriam repetir, certo? Mas como a gente vê, tem o 9, tem o 10, tem o 11, tem o 7. Então nós podemos fazer aqui uma outra brincadeira. Vamos colocar desde o número, um número apenas que repetiu. Vamos pedir que ele conte até os jogos que repetiu 15. Será que já teve algum concurso no Loto Fácil que repetiu os 15 números? Será que já teve? Em relação ao jogo anterior? Vamos lá. Igual, conte se aqui até a 3 for um valor igual a esse. Bom, aqui retornou 0. Opa. Deixa eu ver aqui se eu fiz uma coisa. Tem que travar a minha referência aqui para ele não se deslocar na horizontal. Beleza. Bom, o que apareceu aqui? Apareceu o quê? 2 números apenas nunca repetiram. Nunca apareceu um jogo que repetiu 2 números do jogo anterior. Apenas 2 números. Nem apenas 3 números, nem apenas 4 números. Mas sim um jogo que repetiu 5 dezenas do jogo anterior. Um jogo que repetiu 6 dezenas. 18 jogos com 6 dezenas. E assim vai aumentando. O maior valor está em torno do 9, que é a nossa média. Certo? E que também é a nossa probabilidade. De 15 números, 60% é igual ao 9. Então vocês vejam que embora aqui tenha dado o número 8,96, a teoria nos diz que deveria ser 9, essa média. E como isso acontece, essa distribuição assim, valores extremos, como 5, como 14. Esses valores extremos, eles acontecem numa distribuição
aleatória, certo? Aqui nós temos, vamos inserir aqui uma linha, um gráfico de linha, certo? Mas eu quero fazer diferente aqui, peraí. Vou colocar aqui, vou excluir esses números aqui. Bom, então aqui nós temos o nosso gráfico, certo? Esse nosso gráfico de repetição, onde que os valores extremos, por exemplo, jogos que repetem apenas 5 números. São muito poucos jogos. Em 1585, apenas um jogo repetiu 5 números do jogo anterior. E também da mesma forma, do outro lado temos outro extremo, que é repetir 14 números, certo? E a média é 9, é onde acontece a maior quantidade de números, que é de eventos, que é 545. Então, se a gente olhar este gráfico aqui, e depois olhar este gráfico aqui, que a gente começou lá no início, vai ver que embora eles não sejam o mesmo gráfico praticamente, que esse aqui é um pouquinho mais quadradinho, tem alguns defeitos, eles têm uma certa semelhança. Então, que pode ser ajustado, é claro que existe lá as técnicas, será que se ajusta o modelo normal, a distribuição normal, será que não se ajusta? Que são coisas mais aprofundadas, mas dado o tamanho da nossa amostra, 1585, dentro de 3 milhões e alguma coisa, já está muito bom esse enquadramento aí, nós podemos ver, e que pode ser explicado por uma distribuição normal, certo? Como nós vemos, aqui estão as maiores probabilidades, então se eu for fazer um jogo e tomar em consideração o jogo anterior, eu vou fazer um jogo que repete no mínimo 7 números do jogo anterior e no máximo 12, ou no máximo 11. Por quê? Porque são eventos com maior probabilidade de acontecer. Então é para isso que a gente pode estar utilizando a estatística. No caso, tentei fazer o mais rápido possível até aqui. Eu sei que pode ser maçante algumas coisas, mas eu espero que você tenha tirado algum proveito disso e talvez até quebrado algum tabu sobre a repetição de números ou alguma coisa assim. Mas eu lhe garanto vocês que o que nós queremos é fugir dos 60%. Nós conseguimos alguma coisa que dê mais de 60%, algum padrão que dê mais de 60%, é aonde nós podemos estar ganhando algum prêmio, alguma coisa assim, tendo maiores chances. Mas até agora, realmente, para a média de jogos, para a posição de jogos, para no mínimo umas 10 variáveis que eu já estudei, 10, 15 variáveis, todas elas caem na distribuição normal e não existe, então, assim, para mim, por enquanto, não apareceu nenhuma fórmula mágica, certo? O que eu faço é tentar acertar o alvo, jogar dentro da maior probabilidade, certo? Não fazer jogo muito besta. Mas realmente esse padrão mágico, essa taxa, esse padrão secreto ainda não encontrei. Mas eu desejo boa sorte se alguém estiver tentando aí e que eu possa ter ajudado algum de vocês aí nessa caminhada. E no mais, até o próximo vídeo.